Eu sou Roberta Bosi, especialista no tratamento definitivo da candidíase. E aqui eu te ensino o caminho para acabar de vez com a candidíase sem remédios. E o nosso tema de hoje é: a candidíase traz muito mais problemas do que você imagina. Quais são os sintomas mais comuns associados à candidíase? Quais são os sintomas que vêm na nossa cabeça quando você ouve a palavra candidíase? Aquele corrimento branco cheio de gruminho, coceira, ardência, dor na relação, inchaço vaginal, fissuras, sempre essas coisas locais, vaginais. Porém, não é só isso que a candidíase traz pra gente, sabia? Claro, gente, esses sintomas vaginais são terríveis. São, assim, o que geralmente incomodam mais o nosso dia a dia, a nossa vida e tudo. É terrível você ficar com aquela coceira insuportável que você até se machuca às vezes. É terrível você não poder namorar, não poder ter relação sem sentir dor. É terrível aquele corrimento horroroso descendo ali na sua calcinha todos os dias, toda hora. Que não adianta, você toma banho, mas você se sente suja o tempo inteiro. É horrível. Porém, não é só isso. Tá certo, gente? Por que, então, Roberta, que esses não são os únicos sintomas da candidíase? Por que não são só os sintomas vaginais que a candidíase pode provocar? Porque a origem da candidíase não está no canal vaginal, não está na região íntima. A origem da candidíase está lá no intestino. Então, quando acontecem esses sintomas vaginais, é sinal de que o intestino está lotado de fungo, que está cheio de fungo cândida lá no intestino primeiro. Depois que já encheu o intestino, que você vai começar a perceber os sintomas vaginais. Então, às vezes, você tem candidíase. Agora você está sentindo os sintomas, percebendo esses sintomas vaginais, mas você vai perceber, quando eu te falar aqui outros sintomas, você vai perceber que tinha muitas outras coisas acontecendo na sua vida, às vezes desde a infância, às vezes desde a adolescência, bem antes de você começar a ter esses sintomas vaginais. Então, meninas, vamos lá, né? Antes de mais nada, por quê que todos esses sintomas podem acontecer? Que se o fungo está ali no intestino, não começou ali no canal vaginal, né? Está no intestino. E se o fungo cândida já cresceu demais ali no intestino, ele vai poder causar sintomas tanto locais, pela própria presença dele ali, e não só no intestino, porque assim como ele consegue também chegar até o canal vaginal, também crescer mais no canal vaginal, ele também consegue crescer mais e chegar em outras partes do corpo, na mucosa oral, na própria pele, em várias outras partes do corpo. Então, se o fungo consegue se espalhar por todo o corpo, ele também consegue provocar sintomas por todo o corpo. E às vezes até nem é a presença do fungo em si, mas as toxinas que ele libera, que vão para a corrente sanguínea, circulam no corpo inteiro e vão causando problemas ali em várias partes do corpo. Tá certo? Então, por isso que a candidíase pode provocar muito mais problemas do que você imagina. Não são só os sintomas vaginais, pode se espalhar aí sintomas por todo o seu corpo, tá certo? E, gente, por que é importante, antes de eu falar aqui para vocês, quais são, né, esses outros? É claro, tem muitos, tá? Vou trazer alguns exemplos assim mais comuns para vocês, tá certo? Mas por que é importante saber dos outros sintomas que a candidíase provoca aí no seu corpo? Primeiro, para o diagnóstico, para você ter o diagnóstico correto. Porque é fácil, realmente, você entender, você saber que está com candidíase, que tem candidíase, quando você está com sintomas vaginais. Mas e quando você não está com sintomas vaginais? Quer dizer que não está com candidíase? Não. Os homens, por exemplo, não vão ter sintomas locais na região íntima. Mas quer dizer que não tem candidíase? Não. Quer dizer que não cresce demais fungo cândida no corpo dos homens? E acontece candidíase? Não. Os homens também têm. Crianças também têm. E às vezes não vão ter os sintomas locais. Então, isso que precisa ser entendido, tá? Todas essas outras coisas
que também são provocadas pela candidíase, pelo excesso do fungo cândido aí no seu corpo, vão te ajudar a fazer o diagnóstico correto e, além disso, também acompanhar o tratamento, acompanhar a evolução do tratamento, saber se o tratamento que você está fazendo está sendo eficaz, está realmente acabando com a candidíase, está realmente dando efeito, tá certo? E o mais importante, quando você entende, quando você conhece outros sintomas, essas outras coisas, esses outros problemas que a candidíase traz para o seu corpo, provoca aí no seu corpo, você vai parar de gastar seu tempo, seu dinheiro e principalmente a sua saúde cuidando de um monte de problema diferente, fazendo um monte de tratamento solto e aleatório aí que não vão resolver. Porque tem coisa que está sendo provocada pela candidíase e você vai tratar um sintoma que está acontecendo em outra parte do seu corpo e não faz nem ideia. E quando você acaba de verdade com a candidíase, quando você faz o tratamento correto, assim como eu ensino para as meninas no meu método, e você acaba de verdade com a candidíase, tem tanta coisa que melhora, tem tanto sintoma que desaparece aí, tem tanta coisa que às vezes você vinha tratando há anos e anos e nada resolvia. E acabou de verdade com a candidíase, de verdade, lá na raiz do problema, tá? E pronto, resolve tanta coisa na sua vida e na sua saúde que você nem imagina, tá certo? Mas se ninguém te contar isso, se ninguém te falar isso, como você vai saber? Se 99% dos profissionais não sabem, como você vai ser obrigada a saber, né, gente? Por isso que eu tô aqui, tá? É por isso que eu faço esse trabalho, é por isso que eu tô aqui trazendo essas informações para vocês, tá certo? E eu até me emociono falar, gosto nem de me estender demais nesse assunto, porque eu já sofri muito com isso. Eu já sofri mais de 10 anos com candidíase. E não tinha ninguém para me falar isso. Não tinha ninguém para me explicar. Não tinha ninguém para me explicar. Outras coisas que estavam acontecendo no meu corpo, já fiz tratamentos para outras coisas também, que eu achava que eram coisas isoladas diferentes, mas não, era tudo devido à candidíase. Ou ao tratamento convencional que eu utilizava para candidíase, com um monte de remédio, que um monte de remédio que você vai usando para tratar a candidíase desse jeito tradicional aí também tem tanto efeito colateral que pode começar a provocar mais problema do que a própria candidíase, tá? Mas isso é assunto lá para a nossa jornada, que eu explico melhor isso para vocês. Então, vamos lá. A maioria dos tratamentos, né, como eu estava falando, vai cuidar só da região vaginal. Os tratamentos convencionais, o diagnóstico convencional, tradicional, que você vai fazer com os profissionais, 99% dos profissionais vai olhar e focar só na região vaginal, só ali localmente. Então, às vezes, tá bom, tem uma coisinha aqui, um corrimento, uma coceira, faz uma pomadinha, toma um remédio, amenizou aquilo ali, você acha que acabou a candidíase. Mas não acabou, você não cuidou da raiz do problema. Não acabou, tinha um monte de outra coisa que você está sentindo, que você está indo em outros médicos, está fazendo outros tratamentos, um monte de coisa diferente, e que é por causa da candidíase. E se você souber disso, se você soubesse, se o profissional que te acompanha soubesse disso, ia falar, opa, resolveu aqui, local vaginal, mas aquele outro sintoma lá, aquele estufamento que você estava sentindo, aquela coisa lá na sua pele, não resolveu, continua igualzinha. Então é sinal de que ainda tem um monte de fungo aí. Então vamos cuidar disso do jeito certo. Não é assim que acontece, infelizmente, gente. Infelizmente. Não é assim que acontece hoje em dia. Por isso estou aqui, tá certo? E por isso eu desenvolvi o meu método, porque não tinha ninguém para me falar isso, tive que sofrer, lutar sozinha, ir atrás de informação, errar, acertar, e até conseguir entender o que precisava ser feito, e fazer, e botar a mão na massa, e ver que realmente funcionava.
e acabar com a candidíase de uma vez por todas, em mim mesma primeiro, tá certo? Mas isso eu conto para vocês essa história melhor depois da nossa jornada, porque eu quero trazer logo aqui para vocês as informações de que tem muito mais coisa aí no seu corpo acontecendo por causa da candidíase. Você nem imagina. Deixa eu ver aqui, o que vocês estão colocando? Olha lá. A Jusitânia falou que já tomou fluconazol, sequinidazol, já usou pomada e agora está fazendo remédio caseiro. Então, Jusitânia, continua aqui para você entender direitinho o que precisa ser feito, tá? Alguns remédios caseiros até podem ajudar a amenizar alguns sintomas, mas vamos ficar aqui, porque não é só sintoma vaginal não, tá, gente? Não é só sintoma vaginal, tá? Deixa eu ver as meninas aqui no YouTube. Ah, tá tudo certo agora, melhorou ali. Gente, olha, a Françuele colocou aqui que no Instagram tava ruim, aí ela foi pro YouTube, tá ótimo. Então, meninas do Instagram, se por um acaso der alguma falha aí, ficar ruim o sinal, qualquer coisa, no YouTube, Roberta Bose, tá? Joga lá no YouTube, Roberta Bose. Mesma coisa que tem aqui no Instagram, no YouTube também. YouTube, Facebook, tá lá, Roberta Bose. Se tiver ruim aqui, né, der alguma falha assim no Instagram, pode ir lá no YouTube que tá acontecendo a mesma coisa, estou transmitindo lá também igualzinho, tá bom, meninas? Qualquer coisa, pulem para lá. As meninas falaram que tá ótimo, tá? Então, vamos lá, gente. 3 sinais muito comuns de que o fungo cândida está espalhado pelo seu corpo. Eu trouxe aqui 3 grupos, tá? 3 grupos de sintomas aqui que tem vários dentro de cada grupo, que são os principais, que a maioria das pessoas sentem, mas tem outros também, tá certo? Mas, porque não ia caber aqui em uma livezinha falar exatamente de todos, eu trouxe aqui uns mais comuns. E à medida que eu for falando, vocês podem colocar aí, se vocês já perceberam isso aí acontecendo, se vocês já sentem isso, algum desses sintomas, ou todos, ou nenhum, ou já tive, já passou. Então, vou falar aqui para vocês, primeiro de todos, que assim, um dos mais comuns, tá? Um dos mais comuns de acontecer quando a gente está com candidíase são os sintomas de fermentação. Quais são os sintomas principais, assim, de fermentação? A barriga inchada, estufada, sabe aquele estufamento depois que você come? Gases, tá? Excesso de gases, excesso de arrotos também, tá certo? Então, você come, né, de manhã, você acorda, tá uma maravilha, barriguinha sequinha, assim, você olha que legal, gente, a malhação tá valendo. Aí vai passando o dia, depois que você come, você começa a sentir um estufadinho, você, né, à medida que vai passando o dia, vai inchando. Aí no final do dia, assim, parece até que tá grávida, de tanto inchaço. Aí fica dolorido, né? Aí tem excesso de gases, excesso de arrotos. Então, gente, por que isso acontece? Porque os fungos, em geral, né? O fungo cândida também. Então, o fungo está aí dentro do seu corpo, está aí dentro do seu intestino, principalmente. Lembra que está muito mais no intestino do que no canal vaginal? Tamanhozinho do canal vaginal. O tamanho, metros e metros e metros lá do intestino. Então, se ali, naquele espacinho do canal vaginal já está causando aquele tanto de problema, fazendo aquele tanto de coisa ruim, imagina a quantidade de fungos que vai ter lá dentro do intestino causando sintoma em você. Então, ele está lá fermentando, por quê? Porque ele precisa, para se alimentar, aquele monte de fungo precisa comer. E a maneira do fungo se alimentar não é igual a gente. Ele não vai engolir a comida e dentro dele fazer a digestão e aproveitar. Ele vai jogar ali fora, né? Jogar para fora ali das células dele, várias substâncias e enzimas e outras coisas para digerir os alimentos que estão ali no nosso intestino, para ele conseguir já utilizar, já pegar e absorver tudo quebradinho. E como que ele faz isso? Essas enzimas, essas substâncias que o fungo libera no nosso intestino, quando a gente está com candidíase, elas vão, em geral, fermentar, tá?
essa quebra, o que é essa fermentação? Durante esse processo de quebra dos alimentos que estão ali no intestino, vai acontecer a liberação, ali, a formação de gases. Então, esses gases produzidos pela fermentação dos alimentos que estão no intestino pelo fungo Cândida, esses gases vão ficar ali, ou vão ficar parados ali no seu intestino, causar aquele estufamento horroroso, ou vão conseguir sair por cima, na forma de arrotos, ou vão conseguir sair por baixo, na forma de pum. E vai ser assim. E atrapalha a sua digestão, tá? Tem vários problemas digestivos. Aí não necessariamente são causados pela fermentação, mas tem outras coisas envolvidas, também provocadas pelo fungo Cândida, como, por exemplo, a redução ali da produção de enzimas digestivas, a redução da produção ali do ácido clorídrico no estômago. Então, tudo isso pode levar a outros sintomas digestivos, como gastrite, azia, aquela sensação de alimento parado no estômago, porque a digestão está mais difícil, refluxo. Então, essas coisas também podem acontecer, mas não são especificamente pelo estufamento, tá? Pela fermentação do fungo. Isso tem outros mecanismos acontecendo também com esses sintomas digestivos aí, tá certo? Então, tem todos esses sintomas digestivos, principalmente os provocados por fermentação, que são, assim, extremamente comuns para quem sofre com candidíase, principalmente quem está com candidíase recorrente, né? Tá com todos esses sintomas. A maioria, tá? A maioria de vocês, com certeza, ou está sentindo, ou já sentiu, já percebeu, às vezes com algum alimento um pouco mais específico. Olha só. Gente, vamos lá. Além dos sintomas vaginais clássicos que todo mundo já conhece, além desses sintomas de fermentação e digestão que eu acabei de falar aqui para vocês, o que mais que a candidíase pode estar provocando aí no seu corpo? Sintomas dermatológicos, isso aí, sintomas na pele e anexo. O que é anexo da pele? Cabelo e unha, tá certo? Né? Pelinhos, cabelo e unha, são essas coisas que crescem na pele. Então, o que pode estar acontecendo aí no seu corpo por causa da candidíase, aí nessa questão dermatológica? A pele mais seca que o normal, né? A pele seca, descamando, sabe? Descamando assim, nas dobrinhas aqui perto do nariz, dentro do ouvido, às vezes nos cantinhos assim da boca, uma descamação, no couro cabeludo, às vezes assim, ai, não é caspa, não é seborreia, é um descamando. Parece que se tomou sol assim e tá descascando, né, gente? Então, pode ser também um excesso de oleosidade, tá? Não só a pele mais seca, mas pode ser um excesso de oleosidade também, espinhas. Pode também aparecer caspa, seborreia, as unhas e os cabelos mais fracos, caindo, quebrando, cabelo caindo, unha quebrando, unha manchada, tudo isso, tá? E ainda rachaduras, né? Além da descamação, aqui na boca, aqui nos lábios, pode aparecer também rachaduras, né? Rachaduras nos lábios, rachaduras assim no cantinho da boca, tá certo? Também pode acontecer por causa da candidíase. E por que que isso acontece? Primeiro, pelas toxinas do fungo. A presença do fungo, as toxinas que ele libera vão ser irritativos para a pele, vão atrapalhar a renovação da pele, vão desregular os ciclos de renovação das células. E outra coisa também, quando o fungo cândida está em excesso aí no seu corpo, você está com candidíase, lembra a quantidade de fungo que tem ali no seu intestino, além de estar liberando toxinas por todo o corpo, também está atrapalhando o seu organismo na absorção de nutrientes. Então, tem muita coisa que você está comendo, você está ingerindo, às vezes você está até tomando algum tipo de suplementação, de vitaminas e tal, mas você não está conseguindo utilizar, seu corpo não está absorvendo o que precisa. Então, você está com carências nutricionais, você está com deficiências nutricionais, porque o fungo está usando, porque está atrapalhando a absorção. Lembra que para o fungo cândida conseguir crescer demais aí no seu intestino, primeiro teve que acontecer uma desbiose. O que é uma desbiose? É uma desregulação, é um desequilíbrio ali na microbiota, sabe aquele conjunto que a gente chamava antigamente de flora bacteriana?
Então, hoje em dia, a gente chama de microbiota, é o conjunto de bactérias boas, bactérias que não fazem mal, nem ajudam, nem atrapalham, fungos também, tá? Uma outra bactéria ruim, mas que o corpo consegue dar um jeito quando está tudo equilibrado. Então, quando está tudo certo, seu intestino está funcionando bem, as células intestinais estão funcionando bem, absorvendo bem os nutrientes, a sua digestão está boa, está tudo funcionando bem, seu corpo consegue aproveitar tudo que você coloca ali dentro. Mas quando acontece esse desequilíbrio, essa desbiose, o fungo consegue crescer mais, por isso, né, vai crescer tanto a ponto de você ter candidíase. Então, já tem aquela desbiose, o excesso de fungos, o seu corpo não está aproveitando bem os nutrientes, sem contar que o próprio fungo, além de utilizar alguns nutrientes, atrapalhar que seu corpo utilize, ele consegue inativar alguns, né? Ele atrapalha a utilização de alguns nutrientes, porque muitos, né, a maioria dos nutrientes que a gente utiliza, vem na nossa alimentação, a gente come, né, por meio dos alimentos, ele precisa ser quebrado, precisa ser ativo, não só quebrado para ser absorvido, mas depois que ele é absorvido, ele precisa ser ativado no fígado ou ativado em alguma outra parte do organismo por algumas enzimas específicas. E o fungo Cândida, ele consegue inativar, tá? Bloquear algumas enzimas dentro do corpo. Então, por exemplo, a biotina, que é um nutriente muito, muito, muito importante para a saúde dermatológica, né? E para várias coisas no corpo, tá? Mas ele é muito, muito importante para a saúde de cabelo, pele e unha. O fungo consegue inibir a enzima biotinidase, que é a enzima responsável pela ativação aí da biotina, tá certo? Então, tem essas deficiências. Então, tem tanto as toxinas do fungo, provocando esses sintomas dermatológicos, quanto também as deficiências nutricionais provocadas pela candidíase, pela presença ali desse excesso do fungo cândida. Por isso, vão acontecer esses sintomas como pele seca, descamando, ou pele oleosa, com espinhas, cabelo fraco, unha fraca, tá certo? Por causa da candidíase. E aí, você já sabia disso? Quando você foi lá no médico, foi lá no ginecologista, viu que estava com candidíase, e perguntou todas essas outras coisas? Deu uma olhadinha na sua pele, viu como é que tá? Perguntou como que era antes, se tá diferente agora, se o cabelo tá caindo? Provavelmente não. Provavelmente não. E tudo isso com toda a candidíase. Aí imagina o tanto que você não já deve ter gastado, às vezes, com um dermatologista. Aí você vai lá para cuidar da sua pele, para fortalecer cabelo, toma ali um monte de vitamina, toma um monte de coisa, faz um monte de procedimento para melhorar a pele. Fica tomando ali umas vitaminas, uns suplementos, umas coisas para melhorar cabelo, melhorar a unha, melhorar a pele. A candidíase está lá. Nunca que vai resolver. Enquanto você não cuidar da raiz do problema, não acabar com a candidíase, não tem jeito. Isso vai voltar. Às vezes você consegue amenizar com alguma coisa local, do mesmo jeito que você consegue amenizar os sintomas vaginais com algum tratamento local, às vezes você consegue também amenizar sintomas na pele, amenizar um pouco sintomas de cabelo, sintomas de unha, com coisas locais. Mas, mais cedo ou mais tarde, vai voltar. É só você parar um pouquinho, é só você descuidar um pouquinho. É só sua imunidade baixar um pouquinho mais. É só acontecer qualquer coisa que facilita o crescimento ainda mais dos fungos que estão lá já em excesso. E não tem jeito, gente. Enquanto você não cuidar da raiz do problema, tudo isso vai continuar. Enquanto você não acabar de uma vez por todas com a candidíase, esses sintomas vão continuar. Tá certo? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. O que vocês estão colocando aqui no Instagram? A Cristiana botou aqui que tem medo de ter relação, porque ela já pensa logo que vai doer. É isso aí, gente. Pode deixar, fazer uma live especial aqui, ó. Tragam os parceiros, as parceiras aqui para assistir, mas é na semana que vem, tá?
sobre relacionamentos, tá bom? Como candidíase afeta os nossos relacionamentos e como que a gente pode ajudar com isso aí, né? Amenizar um pouquinho o quanto ela vai afetar, tá certo? E traz os parceiros juntos para eles entenderem também a situação da gente, né? Então, agora, já falei aqui de 2 grupos de sintomas para vocês, né? Olha, eu já falei de sintomas de fermentação, que normalmente estão ali relacionados à barriga inchada, gases, estufamento, excesso de arrotos, algumas questões digestivas, né? Sintomas dermatológicos, como pele seca, descamando, ou excesso de oleosidade, espinhas, caspa, seborreia, unha fraca, cabelo fraco, unha quebrando, unha manchada, rachaduras nos cantinhos da boca aqui, ou nos lábios mesmo, né? Claro, tá muito frio, tá muito ventão, tá ressecado. Tem um motivo para acontecer essas rachaduras, mas tá acontecendo sempre. Tá frio, tá rachado, tá calor, tá rachado. Eu me cuido, eu passo hidratante, eu passo batom, eu passo protetor, tá rachado. Gente, tem coisa errada nisso, não é mesmo? Então, esses sintomas dermatológicos também podem acontecer, podem estar acontecendo aí no seu corpo por causa da candidíase. E o outro grupo de sintomas que eu trouxe para vocês aqui e que eu vou falar agora, tenho certeza que muita gente até já pensou a respeito disso, mas tem coisa que pode te surpreender agora neste momento, que são os sintomas de hipoglicemia. Então, às vezes, você até já ouviu falar de hipoglicemia e pensa, hipoglicemia é quando baixa o açúcar do sangue, né? Cai demais a glicose, e aí dá aquela fraqueza, aquele desmaio, aquela tontura. Realmente, a hipoglicemia é quando diminui a quantidade de glicose aí no seu sangue de uma forma mais rápida, e o seu organismo não consegue compensar muito bem. Então, tá, esses sintomas, sim, pode dar esses sintomas de fraqueza, de desmaio, de cansaço. Porém, você sabia que isso pode ser provocado pela candidíase? E mais, não somente pode ser provocado pela candidíase, mas os sintomas de hipoglicemia não se resumem à fraqueza e desmaio, não. Tá certo? Eu vou explicar por que a candidíase provoca isso. Mas primeiro, vou citar aqui alguns sintomas relacionados à hipoglicemia. Tonturas, desmaio, esses clássicos, né, gente? Fraqueza, também clássico, mas os pés frios, as mãos frias, tá certo? Taquicardia, então nem sempre você vai ter aquela fraqueza de desmaiar, às vezes vai ficar agitado, vai acelerar o coração, você vai achar que tá com ansiedade, você vai ficar irritada. Às vezes você vai ter alterações no sono se essa hipoglicemia acontecer enquanto você estiver dormindo, porque pode acontecer, tá? Principalmente quando você está com candidíase. O fungo está sugando a sua energia o máximo que ele pode. Tá certo? Então, tudo isso pode acontecer por causa da hipoglicemia, inclusive dor de cabeça. Você já viu? Eu não sei se acontece com você ou você já viu com alguém que você conhece, aquelas pessoas assim que tá com fome. Quando tá com muita fome, a cabeça começa a doer. É porque tá faltando energia ali, porque deu uma hipoglicemia. O corpo está tentando compensar essa hipoglicemia de alguma forma. Então, no fim das contas, ali está acontecendo uma liberação maior de cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Que está ali querendo fazer o seu corpo tomar uma atitude, querendo te fazer tomar uma atitude, né? Então, sim, tem muita coisa acontecendo aí por causa da candidíase, provocando hipoglicemia, e você não faz nem ideia, tá? E por que a candidíase provoca hipoglicemia? Primeiro, como eu falei, o próprio fungo utiliza a energia que era para o seu corpo estar utilizando. Então, o fungo usa, ele consegue usar mais rápido, mais fácil. O que você come tem muita coisa, muito alimento, que quando você come, o fungo consegue utilizar muito mais rápido do que o seu próprio corpo. Então, o fungo está usando a energia que era para o seu corpo estar utilizando. Ele está conseguindo ser muito mais rápido do que você. Gente. Outra coisa. Lembra
que o fungo libera um monte de toxinas, produz um monte de substâncias dentro do seu corpo, então ele produz substâncias que vão também inibir a produção de energia pelo nosso organismo. Lembra que eu falei que ele inibe a produção, o aproveitamento de alguns nutrientes? Ele também consegue inibir a produção de energia pelo corpo, ele consegue inibir, né, atrapalhar, impedir que o nosso corpo consiga utilizar a energia que estão está em reservatórios. Então, tem reservatório de energia nos músculos, tem reservatório de energia em alguns locais, em algumas células, mas o fungo está desregulando tanta coisa dentro da gente que impede que isso seja utilizado. A gente não consegue usar, tá? E, por exemplo, o acetaldeído, né? O acetaldeído é um subproduto da fermentação. E ele é uma substância tóxica para o nosso cérebro, é uma substância também hipoglicemiante. Também faz a glicemia, né, o nível de glicose do nosso sangue cair rápido. Só para vocês terem ideia, o acetaldeído, ele é um subproduto da metabolização do álcool. Sabe quando a gente bebe um pouquinho a mais e fica com aquela ressaca lá no outro dia, ou dá aquela fraqueza? Por que que às vezes quando a gente, né, vê que alguém bebeu demais, quer fazer ela comer alguma coisa? Porque o acetaldeído está diminuindo ali a glicemia da pessoa. Vai dar hipoglicemia. Tá? Vai dar hipoglicemia, por isso que a gente quer fazer a pessoa comer, né? Empiricamente, assim, a gente já entendeu isso aí. Mas então, o próprio fungo, ele produz esse acetaldeído como um subproduto ali da fermentação, principalmente dos açúcares. Tá certo? Então, gente, esses sintomas de hipoglicemia são muito comuns de acontecerem na candidíase. E, inclusive, muitos deles, a maioria das pessoas nem imagina que podem acontecer pela hipoglicemia, né? Hipoglicemia, então, não é somente fraqueza, desmaio e tontura. Pode vir na forma de irritação, de dor de cabeça, de pé frio, de mão fria, às vezes um zumbido no ouvido, né? Se você tem esse episódio de hipoglicemia durante o sono, enquanto você está dormindo, você pode ter um sono agitado, acordar mais cansado do que você foi dormir, você pode ter pesadelos, o sono agitado, né? Então, pode até achar que está tendo um ataque de ansiedade pela hipoglicemia, tá certo, gente? Então, tudo isso pode estar acontecendo aí no seu corpo por causa da candidíase. Aqui, ó, a Maria, né? Depois de tudo isso, deixa eu só recapitular aqui os 3 grupos aqui de sintomas que podem estar acontecendo aí no seu corpo por causa da candidíase. Sintomas de fermentação: barriga inchada, estufada, excesso de gases, excesso de arrotos, problemas digestivos. Sintomas dermatológicos: pele seca, descamando, excesso de oleosidade, a pele mais oleosa, espinhas, caspa, seborreia, unhas e cabelos fracos caindo, descamando, manchado, rachaduras nos lábios, nos cantos da boca, e como a... Foi quem que botou aqui, gente? Rubiane, né? Rubiane colocou aqui também. Rachaduras nos pés também. Sintomas de hipoglicemia: tontura, desmaio, fraqueza, pé frio, mão fria, dor de cabeça, taquicardia, alterações no sono, ansiedade, irritação, tudo isso por causa da candidíase. E qual é o erro mais comum que existe no diagnóstico da candidíase? Não considerar esses sintomas. É o erro mais comum que existe. Não considerar esses sintomas e outros mais. Porque, sim, existem mais, tá certo? Eu trouxe para vocês aqui alguns mais comuns, mas existem também outros. Tá? Gente, qual que é um pequeno passo, mas que é bem importante, que vai te ajudar muito nessa questão? Começa a prestar mais atenção aí no seu corpo. Começa a prestar atenção no que está acontecendo aí. Você tem aquela dor de cabeça todo dia? Gente, é normal. É porque eu sofro de enxaqueca.
Não é normal. Nada que te atrapalha é normal. Primeiro de tudo, não é normal ter candidíase, tá? Escreve isso aí. Não é normal ter candidíase. Porque às vezes a gente tá aí com a candidíase recorrente. Vai lá, tem um episódio, trata, daí a pouco volta. Aí você vai de novo no médico, toma um remedinho, passa uma pomada, daí a pouco volta. E volta, e volta, e volta. Aí o que o médico fala? Não sei mais o que fazer com você. Ah, é assim mesmo. No seu caso é assim. Pro seu organismo é assim mesmo. De vez em quando você vai ter. Ah, é normal, mulher ter candidíase de vez em quando. Gente, não é normal nada. Nada que te tira da saúde, que te tira do equilíbrio normal que Deus fez para a gente ter e ser saudável, é normal. Então, não é normal ter candidíase. Não é normal ter corrimento, coceira, ardência, dor na relação, não é normal. Não é normal você ter dor de cabeça todo dia, não é normal você acordar com mais sono do que você foi dormir. Não é normal o cabelo ficar caindo, a unha descamando, não é normal você ficar com a barriga inchada, toda estufada todo dia. Não é normal você ficar com desespero para comer doce o dia inteiro. Não é normal você ter azia, gastrite, refluxo, queimação. Não é normal você ficar aí com uma irritação danada todos os dias, com vontade de matar alguém. Não é normal. Tá certo? Não é. Não é normal ter candidíase. Então, presta atenção nisso aí. Se tem alguma coisa acontecendo no seu corpo, uma dorzinha de cabeça todo dia, gente, não é normal não, tá? Barriga estufada todo dia. Você come um negocinho, estufou tudo. Você acorda de manhã, a barriga tá sequinha, na hora que vai dormir parece estar grávida todo dia. O intestino não funciona direito. Você fica uma semana sem ir ao banheiro. Ou então direto tem diarreia. Não, não é normal, tá? Então começa a prestar atenção nessas coisas. Começa a prestar atenção nesses sintomas, nessas coisinhas. Vocês já colocaram tantas coisas aqui para mim que vocês sentem. Tanta coisa que tá assim relacionada à candidíase, mas que a grande maioria das pessoas não sabem. E assim, eu amo, tá? Meu propósito de vida é esse, trazer essas informações, divulgar essas informações para vocês, ajudar o máximo possível de mulheres a conseguirem acabar de uma vez por todas com a candidíase. Mas, como eu falei, antes de acabar, você precisa entender. Você precisa entender o que está acontecendo, tá? E esse assunto, né, específico, esse pedacinho do assunto, de todas essas outras coisas que podem estar acontecendo no corpo por causa da candidíase, é uma das coisas que eu mais gosto de falar. Não é porque é legal. Não é porque é legal. Tem muita coisa mais legal de se falar. Mas eu falo, eu gosto muito de trazer essa informação, né, esse conjunto de informações para vocês, porque às vezes você está aí sofrendo há anos com algum desses sintomas, tentando tratar de várias maneiras e nada resolve. E está sendo por causa da candidíase. E você tratando corretamente a candidíase, isso também vai acabar. Ou, no mínimo, amenizar. Tá certo? Então, meninas, olha, um grande beijo. Muito obrigada pela companhia de vocês, pela atenção de vocês, pelo carinho de todas vocês. E aguardo vocês nas nossas próximas lives, nos nossos próximos vídeos. Grande beijo, meninas. Fiquem com Deus e até a próxima.